Boa tarde, sou a professora Ana Cristina Borges de Oliveira, sou da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho com a linha de pesquisa para pacientes com necessidades especiais. E a nossa aula de hoje vai ser sobre sedação em pacientes com necessidades especiais. Nós vamos abordar um pouco a questão da contenção física também e vamos nos ater mais para a questão da contenção química, que é a sedação e a anestesia geral. O paciente com deficiência mental, ele normalmente apresenta uma grande dificuldade ou uma ausência completa de compreensão sobre um tratamento odontológico, sobre a postura, o comportamento que ele necessita ter durante uma consulta clínica. Então, para facilitar, para possibilitar o atendimento desses pacientes, o profissional precisa lançar mão de algumas técnicas de manejo de comportamento, que são as técnicas de contenção física e as técnicas de contenção química. A contenção física refere-se à imobilização parcial ou completa do corpo do paciente, visando a reduzir ou eliminar movimentos descontrolados ou involuntários que esse paciente possa ter. Essa contenção é realizada por uma proteção do paciente também e da equipe de possíveis injúrias, evitar que o paciente possa se machucar, quebrar o equipamento, chutar um profissional. Então, ela decide-se pelo uso de uma contenção física quando as outras opções de manejo comportamental não têm sucesso, quando você não consegue uma comunicação com o paciente, ele está necessitando de um tratamento odontológico e pelas questões também relacionadas ao desenvolvimento físico, mental e emocional do paciente em questão. Então, a indicação é para um paciente não cooperativo que não pode cooperar devido à imaturidade e à limitação física ou mental. Também é indicado para falhas na execução de outras técnicas, como eu disse anteriormente, e a segurança do paciente ou do profissional estão em risco. E a contenção física ela é contraindicada. Claro, para um paciente cooperativo, você não vai ter necessidade do uso de uma contenção física. Você consegue se comunicar com o paciente, ele vai estar cooperando, colaborando, não tem por que fazer uma contenção física. E também para o paciente com condições sistêmicas que desaconselham a contenção física. Às vezes o paciente pode vir a ter uma convulsão, ter algum outro problema sistêmico bem específico que vai desaconselhar a contenção física. Daí a importância do cirurgião dentista estar em contato sempre com a equipe médica que assiste esse paciente. Quando o profissional opta, então, pelo uso de uma contenção física, primeira coisa, ele precisa explicar a técnica para o responsável ou acompanhante daquele paciente. Ele precisa explicar que aquele paciente vai precisar ser imobilizado, com alguém segurando ou com uso de algum lençol, uso de faixas. A gente vai falar mais sobre isso. Então, é prescindível primeiro que a gente tenha o consentimento por escrito do responsável pelo aquele paciente. Ele precisa receber todas as informações necessárias e precisa entender que o uso da contenção física tem uma função, que ela não é utilizada para punir, para humilhar o paciente e nem por uma conveniência da equipe de profissionais envolvidos. Ele precisa estar ciente de que aquilo ali é uma necessidade para a realização do atendimento clínico do paciente. Então, nós temos a contenção física ativa e a contenção física passiva. A contenção física ativa, ela é realizada pela mobilização pelo dentista, pelo auxiliar ou pelo acompanhante. Então, o acompanhante vai estar segurando o paciente. Se for um paciente de um porte físico muito grande, a gente, claro que não vai conseguir, então você vai precisar lançar a mão de outra técnica. Então, esse porte físico do paciente, ele é determinante sobre a maneira como essa contenção vai ser realizada. Nas crianças menores, a gente pode fazer uso da imobilização no colo do paciente, do acompanhante, posição joelho-joelho.
E em crianças maiores, ela vai ser contida diretamente na cadeira. Você vai fazer uso de faixas, uso de lençóis, de imobilização, equipamentos específicos para isso, como papos e board. Então, tem várias formas que a gente pode estar fazendo a imobilização desse paciente. Vai estar diretamente relacionado, então, com o porte físico dele. Então, aqui a gente tem um exemplo da posição, né, de imobilização de uma criança de aproximadamente 2, 3 anos, na posição joelho-joelho. A gente pode ver a mãe, ela fica sentada na cadeira do profissional, do atendimento, e o cirurgião dentista fica sentado no mojo. Ele então se direciona, encostando o joelho no joelho, no caso aqui da mãe, deita-se a criança, então a mãe vai estar abraçando a perninha da criança e segurando e mobilizando os bracinhos e o tronco dela. E o profissional, então, imobiliza a cabeça e consegue fazer o atendimento, fazendo uso de um abridor de boca. A gente vai ver um exemplo também de um abridor de boca que é extremamente válido para esse caso. Aí você consegue fazer o atendimento. Aqui a gente tem um outro exemplo de contenção física ativa, onde o auxiliar está auxiliando, né, a dentista, imobilizando também o tronco, os bracinhos e as pernas da criança. A gente vê que são crianças menores, né? Então o porte físico que a gente consegue fazer essa contenção ativa. E a contenção física passiva? Então, a imobilização vai ser feita por meio de diversos acessórios que são desenvolvidos para auxiliar esse profissional durante o procedimento, para fazer a imobilização do paciente. Então, são utilizados faixas, lençol, os pacotes pediátricos, né, que a gente encontra para a venda no mercado, como o papos board e o Ped-Lap, cintas também, o macri, que a gente pode estar indicando para bebês. Então, vamos ver alguns exemplos também. Então, aqui a gente está fazendo uso profissional de um lençol, imobiliza todo o corpinho da criança, das perninhas até o tronco, e consegue-se, então, ela não consegue se mexer, e o profissional, então, vai realizar o atendimento daquela criança. Aqui a gente tem um outro tipo de exemplo de contenção física passiva, usando faixas. Aqui já é uma paciente adulta, né? Então, a gente faz uso de faixas. Aconselha-se sempre que essas faixas sejam colocadas na região do joelho, um pouco acima do joelho, porque aí você vai ter uma mobilização maior das pernas do paciente, né? Aqui no caso está, né, uma contenção física passiva, juntamente com uma contenção física ativa, que é uma paciente, ela era muito forte, então só a contenção física passiva não bastou. Então a gente tem o acompanhante imobilizando os braços e o tronco, uma outra auxiliar para imobilizar a cabeça da paciente, para então a profissional conseguir realizar o atendimento. Então, não se pode esquecer do local onde a gente coloca essa faixa. Você vai apertar a faixa, mas não de uma forma também tão extrema que vai causar até problema na circulação do paciente. Então, a gente passa a faixa por baixo da cadeira e imobiliza, então, amarrando sobre a perna da paciente. Aqui é o uso de macri, ela só funciona, né, só o porte físico para bebês até aproximadamente 2, 3 anos, que a gente consegue. Então, a gente fecha essas faixas e a criança fica, né, em volta, então, imobilizada para o profissional conseguir fazer esse atendimento. Então, essa só funciona para bebês. Então, essa é a forma da gente fazer uma contenção física. Você não vai estar fazendo o uso de medicamentos, né? Na contenção química, às vezes, né, o pai não quer que a criança seja imobilizada, que aquele paciente venha a ser imobilizado, o acompanhante, então ele prefere que aquele paciente tome algum medicamento e tudo para possibilitar o seu atendimento. E mesmo aqueles pacientes em que a gente não tem sucesso com a contenção física, às vezes o paciente é homem, ele é forte, tudo, você não consegue fazer uma imobilização física. Então a gente precisa lançar a mão da contenção química, que pode ser feita por meio de sedação e anestesia geral. A sedação, o que a gente vai estar considerando a sedação consciente, porque em termos de risco, de
né, para o paciente e tudo, de depressão do sistema nervoso central, a sedação profunda, ela está extremamente próxima à anestesia geral. Então, nós vamos estar dividindo aqui, em termos didáticos, a sedação consciente e a anestesia geral. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, né, a contenção química, ela necessita de um ambiente hospitalar ou de um consultório odontológico, onde o profissional tenha disponível material de reanimação. Então, ele precisa ter uma bala de oxigênio, no mínimo, para realizar com segurança uma contenção química. No caso da sedação consciente, que é mais utilizada por nós, profissionais da odontologia, a presença do médico é dispensável, mas não um conhecimento mínimo do profissional e um contato com o médico daquele paciente sobre os riscos ou não do medicamento. Porque a maioria dos pacientes, que apresentam alguma deficiência mental, algum comprometimento físico também associado a uma deficiência mental, eles já fazem uso de diversos medicamentos. Então, a gente precisa ficar muito atento e ser muito cuidadoso em relação à prescrição de medicamentos sedativos para esses pacientes. Então, é sempre bom o profissional estar em contato direto com o médico daquele paciente, para verificar se realmente é viável o uso de um determinado medicamento. Então, a sedação consciente, a gente vai ter um grau mínimo de depressão da consciência. O paciente continua tendo habilidade em executar respiração espontânea e contínua, e ele vai responder apropriadamente aos estímulos físicos ou comando verbal. Então, o paciente, quando a gente faz uso de sedação consciente, ele não fica inconsciente, ele não pode ficar inconsciente. Porque a partir do momento que ele fica totalmente inconsciente, ele não vai conseguir, por exemplo, respirar sozinho. O risco dele ter uma parada respiratória associada a outras coisas é grande. Então, o profissional tem de ser cauteloso em relação a isso. Então, quais são essas precauções? Então, usar drogas e técnicas com uma ampla margem de segurança, que não promovam perda involuntária da consciência. Então, estar atento à dose que eu vou estar utilizando, ao tipo de medicamento, a via de administração, se eu vou usar via oral, via parenteral, via retal. Então, tudo isso a gente vai estar definindo com o médico, para evitar risco de alterações cardiovasculares e respiratórias. E não é prudente nem admissível que o cirurgião dentista resolva aprender a técnica de sedação consciente experimentando no próprio consultório. Eu vou tentar para ver se vai dar certo com o meu paciente. Não se pode fazer isso. É necessário um conhecimento prévio, um treinamento antes de estar se fazendo esse tipo de abordagem com o paciente. E os pais responsáveis também precisam estar cientes e necessitam de assinar um termo de consentimento por escrito também. Não basta não tem apenas a palavra verbal do responsável. Pode fazer, tudo bem. Você precisa estar amparado, para, se acontecer algum problema futuro e tudo, algum problema, alguma intercorrência, você já está ali amparado. Então, é uma técnica que a gente precisa ter um conhecimento amplo e muita responsabilidade na hora de estar prescrevendo. Então, sempre opte por estar trabalhando ali em parceria com o médico. Então, a sedação consciente, normalmente são utilizados analgésicos, sedativos e relaxantes musculares. Ela é indicada para crianças muito novas, pacientes com distúrbios mentais ou físicos e algumas condições médicas particulares, que o paciente vai necessitar de uma sedação consciente. Às vezes é um paciente extremamente ansioso e tudo, ele vai precisar receber um medicamento e tudo antes do atendimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma paciente com paralisia cerebral. Ela foi sedada, com uso aqui, no caso, foi hidrato de cloral, que a gente utilizou. A acompanhante o tempo todo ali, eu sempre gosto, isso aí depende do profissional, eu gosto sempre de estar mantendo o acompanhante dentro da sala de atendimento, porque ele vai ficar mais tranquilo, vai ficar menos ansioso
e vai estar ali vendo tudo que está acontecendo com seu filho, esposa, com aquela pessoa com quem ele está acompanhando. Então você consegue fazer o atendimento de uma forma bem tranquila. Em termos legais, né, de acordo com a consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, do Conselho Federal de Odontologia, né, a resolução do CFO de 93 determina que compete ao cirurgião dentista empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitados, quando se constituírem meios eficazes para o tratamento. Agora, essa questão de comprovadamente habilitados, ela fica um pouco vaga, né? Então, o que eles estão... Não é um curso que você tem de fazer para estar realizando uma sedação consciente, né? Com o uso de um medicamento, um antihistamínico e tudo. Você precisa estar preparado, né? Já ter uma experiência, ter esse conhecimento, ter uma segurança para estar prescrevendo, para estar utilizando a técnica de sedação consciente junto ao seu paciente. Então, não é prudente, novamente eu ressalto para vocês, não é prudente nem admissível que o profissional resolva aprender a técnica de sedação pela experimentação no próprio consultório. Usar disso como um marketing para o seu consultório. Lá no meu consultório eu faço sedação do paciente, então os pacientes podem ficar tranquilos e tudo durante o atendimento. Você precisa ser muito cauteloso na hora de fazendo uso de uma técnica de sedação consciente. Vários são os fatores que vão estar relacionados a isso. É indispensável, então, que haja um controle dos parâmetros fisiológicos do paciente. Você precisa estar monitorando o tempo todo, né, a questão dos reflexos vitais. O paciente está conseguindo deglutir, esse paciente tosse, ele tem de conseguir deglutir, tossir necessário, ele pode chorar, então ele vai ficar sedado, né? É uma sedação consciente, então esses reflexos eles precisam estar presentes, né? Então as drogas elas vão sedar, preservando esses reflexos vitais. Essa é a diferença da sedação consciente para a sedação profunda, né? Que na sedação profunda você vai precisar de um respirador, então esses reflexos vitais eles não vão estar presentes. Então, para você estar fazendo esse monitoramento, é imprescindível que você tenha no seu consultório um estetoscópio, onde você vai estar ali monitorando a taxa respiratória e a taxa cardíaca do paciente. Então, de tempos em tempos, você precisa estar verificando como que está, né, a respiração e os batimentos cardíacos do paciente. Então, para isso, você precisa ter um conhecimento prévio. O que está dentro da normalidade e o que não está dentro da normalidade desse paciente, né? Recomendo também que o consultório tenha um oxímetro de pulso, né, que é aquele aparelho que a gente coloca no dedo, aqui como vocês podem ver aqui no exemplo da figura, que ele vai estar mensurando o pulso e medindo a saturação de oxigênio no sangue do paciente. Então você precisa também entender o que significam aqueles dados que o aparelho está te mostrando, senão não vai estar, né, ele não vai ter utilidade nenhuma ali para você. Daí a necessidade. Quando a gente vê aqui, de acordo com as normas para os procedimentos, dessa questão de comprovadamente habilitado. Você precisa fazer, né, um treinamento, um curso, uma especialização, algo para que você tenha condições, né, clínicas de estar monitorando e tratando então do seu paciente. Outra forma que é importantíssima quando a gente faz sedação de estar observando é o aspecto do paciente. A mucosa bucal, a coloração, a textura que está, a cor da unha. Se a unha já está ficando um pouco esverdeada, azulada, o que aquilo ali significa para mim? Significa o quê? Que o paciente está tendo uma dificuldade respiratória ali, está faltando oxigênio ali na circulação da teia. A pele, como que está a coloração da pele? Está esbranquiçada, está em coloração normal? Então, tudo isso eu preciso estar monitorando. Então, eu preciso saber o que é o normal e o que está fora do normal dentro daquele paciente ali. Então, essas observações eu preciso estar realizando periodicamente ali durante o atendimento. E estar anotando numa ficha também. Então, não é simplesmente sedar o paciente está sedado ali, você vai focar ali na cavidade bucal dele, ali no atendimento e tudo, e esquecer
da condição sistêmica daquele paciente. Você precisa estar atento à condição sistêmica do seu paciente. E antes de dispensar esse paciente do consultório, você precisa verificar se os sinais vitais já estão estáveis e se esse paciente já encontra-se razoavelmente alerta. Não é indicado que você libere o paciente totalmente sedado, né? Ele sai totalmente sonolento e tudo. Então é bom que você dê, o paciente não, né, ainda está sonolento, pede para ficar esperando na sala de espera, né, um tempo ali com o acompanhante, e ali você vai verificando também se esses sinais vitais estão estáveis, antes de estar liberando. E como que a gente faz essa sedação, né, no caso de estar optando, que tipo de medicamento que eu vou estar utilizando? Nós temos no mercado diversos medicamentos com capacidade de deprimir a função do sistema nervoso central, né, que podem provocar calma, sonolência, deixar o paciente mais tranquilo e tudo. E essa sedação, ela também pode ser obtida com o efeito colateral de vários outros medicamentos. Como eu falei com vocês, o uso de antihistamínicos, neurolépticos, né? A gente tem o uso do Fenergan, que é um antihistamínico, Valdol, Haloperidol, Neuleptil. São vários neurolépticos que a gente tem no mercado, vários outros além desses que eu estou citando, que a gente pode estar utilizando para realizar a sedação consciente no paciente. Então, esses medicamentos, né, eles produzem como efeito colateral calma, sonolência, deixando o paciente bem tranquilo para você conseguir realizar o tratamento. Então, eles vão estar produzindo esses efeitos terapêuticos desejáveis, né, durante o atendimento, em concentrações muito inferiores para aqueles que causam depressão, né, substancial do sistema nervoso central. Então, você vai estar trabalhando com uma margem muito maior de segurança, fazendo uso desses medicamentos, né? Porque os agentes sedativos hipnóticos benzodiazepínicos também, eles vão ser semelhantes a esses medicamentos em termos de efeitos, tá? Então, são medicamentos também que a gente consegue trabalhar com essa margem de segurança. As drogas sedativas hipnóticas não benzodiazepínicas, como os barbitúricos, por exemplo, fenobarbital, gardenal, hidrato de cloral, elas já deprimem o sistema nervoso central de forma dependente. Então, são drogas que precisam ser utilizadas com mais cautela ainda, né? A gente precisa, elas não chegam a provocar uma sedação profunda, mas são drogas mais, digamos, drogas mais fortes, né, que têm um efeito maior do que as citadas anteriormente. Então, elas vão produzir progressivamente a sedação, o sono, a inconsciência, anestesia cirúrgica, podem levar ao coma e depressão fatal da regulação respiratória e cardiovascular. Então, o paciente, quando ele faz uso desses medicamentos, dependendo da dose que você estiver utilizando, se esse medicamento, né, interagir com o outro que aquele paciente já toma, você pode ter uma depressão profunda do sistema nervoso central, levando mesmo até uma parada cardíaca respiratória, cardiorrespiratória, né? Então, vamos ter muita cautela na hora de estar utilizando os medicamentos para sedação. Dentro da sedação também, né, uma técnica que é muito utilizada hoje em dia também, mas que eu vejo com muita ressalva para o paciente com necessidades, né, especiais, é a sedação por inalação de oxigênio e óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é um gás que ele é utilizado para reduzir ou eliminar a ansiedade e o medo do paciente. E ele é administrado sempre em conjunto com o oxigênio por uma máscara nasal. Então, ele não pode ser administrado sozinho, né? É uma droga pré-anestésica que é muito utilizada para anestesia geral. Antigamente era chamada, né, o gás do riso, hilariante, porque ele provocava, né, episódios de riso, de gargalhada nas pessoas. E o início de ação pela sedação de inalação, ele é imediato, né, e o restabelecimento é rápido e completo. Mas o paciente precisa estar sendo monitorado. É uma droga também que, né, que a gente uma técnica, que a gente precisa estar utilizando com muita cautela. Você precisa ter um equipamento mínimo necessário
E para utilizar especificamente a sedação com óxido nitroso, você precisa de fazer um curso de habilitação. Você precisa ser habilitado perante um órgão responsável para que você possa fazer uso da técnica no seu consultório. É uma técnica, eu acho, complicada para utilizar em determinados pacientes, né, com deficiência mental, porque você precisa de ter, né, um mínimo de cooperação inicial ali do paciente. E se é um paciente que apresenta algum problema de desvio de septo, algum problema de má formação crâniofacial, a dificuldade da técnica ter sucesso, né, a possibilidade da técnica ter sucesso diminui muito pela dificuldade de inalação do gás, né. E, novamente, é imprescindível que a gente tenha a assinatura por escrito de uma autorização dos pais responsáveis quanto ao uso da técnica. Então, aqui é um exemplo, né? A gente tem uma criança que não é uma criança com deficiência, então a gente é colocada essa máscara e a criança, assim que ela começa a respirar o gás, ela já vai ficando sedada, né? Precisa estar sendo monitorado o tempo todo. Quais são os efeitos esperados com o uso de uma sedação com óxido nitroso? Né? Deixando o paciente em um estado de consciência próximo do normal, daí a importância de estar associando com o oxigênio, porque senão o gás se torna tóxico. Também espera-se que diminua os movimentos inesperados e a reação para o atendimento. Né? Promove, então, a cooperação do paciente, já que ele vai estar sedado, e aumenta o limiar de dor e a tolerância também para longos procedimentos. Então, você consegue ficar com o paciente na cadeira por um tempo maior, né? Mas o uso do óxido nitroso, embora ele aumente o limiar de dor, ele não dispensa o uso do anestésico local. Tá? Você precisa, se você opta por utilizar, né, a técnica do óxido nitroso, o paciente precisa ser anestesiado. Viu? Ele precisa receber anestesia local. Embora ele aumente o limiar de dor, ele não vai estar provocando uma analgesia completa. Então, é imprescindível o total domínio da técnica e o uso de equipamentos seguros. Então, verifique bem, aquele paciente realmente seria um paciente indicado para o uso do óxido nitroso, né? Então, vários profissionais a gente vê que tendem a utilizar o óxido nitroso até de uma forma indiscriminada, como um marketing para o consultório. Então, a gente precisa, né, lembrar que nós somos profissionais de saúde, a gente precisa ficar muito atento, né, à responsabilidade que a gente precisa ter frente ao nosso paciente. Quais são as desvantagens clínicas do uso do óxido nitroso? É por isso que eu acho ela uma técnica limitada para o paciente com deficiência mental, porque você precisa de uma necessidade mínima de cooperação desse paciente, senão a técnica vai ficar complicada. A dificuldade de uso em pacientes com obstrução das vias aéreas ou que não se sentem confortáveis com a técnica. E também reações adversas em pacientes que já fazem uso de depressores do sistema nervoso central. Então, ele vai estar provocando ainda mais depressão do sistema nervoso central. Então, tenham cuidado se vocês, né, tiverem interesse em estar utilizando o óxido nitroso. É preciso trabalhar com muita cautela. E na legislação brasileira, né, o cirurgião dentista ele só está apto a utilizar a técnica após o curso de treinamento apropriado. Então, não adianta você comprar um aparelho de óxido nitroso, levar para o seu consultório, né, e falar, eu vou aprender e tudo, né, por minha conta e tal, com um treinamento informal com um colega e tudo. Isso não pode. Né? Você pode receber punições severas por não estar habilitado para o uso desse tipo de intervenção. E, por fim, a anestesia geral. Né? Então, na anestesia geral, a gente tem um estado controlado do inconsciente, acompanhado pela perda dos reflexos de proteção, incluindo a habilidade para manter a respiração e resposta de estimulação física ou comando verbal. Então, o paciente está totalmente inconsciente, então ele vai estar entubado, ele vai estar recebendo, então, toda a assistência. Você precisa de ter presente o tempo todo do atendimento um anestesista,
durante a consulta clínica, né, durante o atendimento. Então, todo o período que você tiver com o paciente ali anestesiado, né, com anestesia geral, precisa estar presente e sendo monitorado o seu paciente. E quando que eu devo decidir pelo uso de anestesia geral no meu paciente? Quando as outras técnicas, né, comportamentais não tiveram sucesso. E eu tenho uma necessidade grande de atendimento e tratamento, um tratamento amplo que o paciente vai estar precisando receber, né? O desenvolvimento emocional e a condição física dele é debilitante, então mais seguro, né, mais apropriado para aquele paciente que faça uso de uma anestesia geral. E determinados pais também, vários estudos a gente vê que eles preferem às vezes que o filho receba anestesia geral do que ele, né, se faça uso de uma técnica de contenção física, que segure o filho, que amarre, ou de uma sedação mesmo para aquele paciente. Só que muitas vezes a gente tem que ficar atento, o pai prefere, mas às vezes ele não tem noção dos riscos de uma anestesia geral. Então é preciso conversar, explicar os riscos e benefícios de cada uma das técnicas, mas aí então, se o pai manter a opção, não, eu quero que meu filho receba anestesia geral, então a gente tem de estar considerando aí a opção do pai. Mas é sempre importante que eles saibam dos riscos, né, da técnica. Então, a anestesia geral está indicada para os pacientes com comprometimentos físicos e mentais, né, severos. Aqueles pacientes com necessidades odontológicas cuja anestesia local não é eficaz. Você pega, por exemplo, um paciente que é alérgico a anestésico local, né, que já foi comprovado, já teve história de choque anafilático e tudo. Então, esse é um paciente indicado para anestesia geral, mesmo ele não sendo um paciente com necessidades especiais. Paciente com trauma orofacial ou dental extenso também, né, vai ser atendido em bloco cirúrgico sob anestesia geral. E aquelas crianças ou adolescentes também, extremamente não cooperativos, medrosos, ansiosos, ou onde você não tem comunicação nenhuma, né, e as outras técnicas não tiveram sucesso. Então, você vai precisar optar para anestesia geral. Né. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma criança de aproximadamente 3, 4 anos, que, né, recebeu anestesia geral para realizar o atendimento. É uma paciente que a técnica de sedação não teve sucesso, a de contenção física também não teve, a criança apresenta outros problemas também. E aqui a gente pode observar que sempre quando a gente vai fazer uma anestesia geral para fins, né, de atendimento odontológico, o paciente é intubado sempre pelo nariz, né, a fim de que a cavidade bucal fique livre para que o cirurgião dentista possa estar trabalhando. Né. Então, só para fechar, né, a nossa conferência, as técnicas de controle comportamental, né, antigamente elas eram aceitas sem nenhum questionamento, a gente escuta casos, né, de dentistas mais antigos, pessoas mais velhas que já receberam atendimento e tudo, não era informado aos responsáveis e tudo, que aquele paciente, né, seria segurado, se ele seria, né, contido na cadeira e tudo. E hoje em dia não se pode mais fazer esse tipo de coisa, né? As famílias questionam, é um direito delas, elas devem questionar, sim, o tipo de técnica, né, que o profissional vai optar para estar utilizando nos pacientes. Então, precisa conversar com essa comunicação profissional, né, responsável pelo paciente e médico, ela precisa ser extremamente presente e atuante. Você não pode estar trabalhando desconsiderando o parecer do médico e também a opinião da família em relação ao que você necessita realizar no seu paciente. A gente precisa ter essa responsabilidade. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, né, e me coloco à disposição aí para os questionamentos, comentários e perguntas. Obrigada.